Paz, Senhor, hoje nós vamos falar da vida de Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. O rei Davi, ele é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica. É conhecido por uma trajetória única, né, que levou de um simples pastor de ovelhas ao monarca de Israel, pertencente à tribo de Davi. Muita gente pensa que ele ganhou destaque, né, que o grande momento dele foi quando ele derrotou o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem e fé inabalável. Mas essa foi sua apresentação, seu momento de exposição para as pessoas. O seu momento grande de exposição para Deus foi ele estar no seu trabalho simples, no seu trabalho ordinário. Ordinário aqui não como desmerecimento, tá? Diminuição. Ordinário de comum, no seu trabalho comum. Mas Deus viu no seu trabalho ordinário, no seu trabalho do dia a dia, de cuidar das ovelhas, de obedecer ao seu pai, de seguir suas regras, de acordar cedo e ir lá trabalhar, de enfrentar os desafios do trabalho, do dia a dia, da rotina. Ele viu o extraordinário que aquele homem carregava. Nós mostramos o extraordinário do que nós podemos para Deus no ordinário do nosso trabalho diário, da nossa rotina, daquele trabalho que muitas vezes achamos que é pequeno, que é irrelevante. O nosso texto áureo, o título da nossa lição é Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Nosso texto áureo em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Verdade aplicada, confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor, em tudo deve caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Nosso objetivo nessa lição são três: conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu dos seus pecados, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. A nossa leitura bíblica está no Salmo 51, versículo 1 ao 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente lá no ano 1040 a.C. Era o mais novo de 8 filhos de Jessé, oriundo lá da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus, conforme registrado no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. A sua vida ela foi marcada por oscilações, né? É, combinação de triunfo com a solidificação do reino de Israel e as grandes vitórias que teve, e os desafios pessoais, como o caso, né, envolvendo a Batseba. Ele, ele era pastor de ovelha, cuidava do rebanho do seu pai. Como pastor, ele aprendeu a cuidar dos animais, tanto cuidar da rotina dos animais, quanto livrá-los dos ataques. Há um registro que ele chegou, inclusive, a matar um leão, um urso que estava atacando as ovelhas, e ele também era um excelente músico. Então, veja, a sua vida não oscilava só entre vitórias, derrotas, crises das mais absurdas, das mais aterrorizantes na sua família, como também sua vida oscilava numa sequência, numa multiplicidade de talentos que tinha. Quando
Nós temos um caso, né, quando o rei Saul, ele era assombrado, né, por um espírito mau. Davi era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, e logo se aquietava. Muitos salmos são tradicionalmente acreditados, dizem, né, são ditos, ó, é salmo de Davi, né, e reflete uma profunda relação que ele tinha com Deus. Então, esse homem, ele não era uma pedra de gelo, ele não era uma estátua, ele não era uma constância. Na verdade, até na, na nossa vida, para que a gente esteja vivo de fato, ela é uma oscilação. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado são nos nossos pontos de queda, quando nós oscilamos para baixo, que sejam momentos curtos e que a reflexão rápida, a percepção rápida faça a gente sair dessa situação. Davi tinha essa característica. Ele aprendia rápido, ele reconhecia de uma forma muito rápida o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, e ele era rápido em se arrepender, ele era rápido em confessar os seus pecados. Quando afrontado com a sua falha, ele era rápido em reconhecer aquilo. Não tentar achar desvios, não tentar criar barreiras, não tentar obstruir a aproximação redentora de Deus. E isso é muito importante, porque ele fazia parte da história daqueles que apontavam para Cristo. E todas as pessoas que tentaram obstruir essa caminhada redentora da vinda do Redentor Jesus Cristo, eles provocaram prejuízos absurdos na obra de Deus e foram punidos à altura. E Davi, ao contrário, ele, quando algo que ele fazia, ou quando surgia um obstáculo, a caminhada da obra redentora, da caminhada daquilo que via, apontava lá para o Messias. Ele era rápido em tomar uma atitude, rápido em fazer alguma coisa e rápido em liberar esse caminho. E assim é coração, segundo o coração de Deus. É um coração que age pelo propósito do Senhor. Que tudo que eu for fazer na minha vida, eu vou fazer por um propósito. Eu vou tentar acompanhar e alinhar a minha vida, o meu propósito com o propósito do Senhor. E se o propósito meu conflitar ou ficar muito distante do propósito do Senhor, eu vou recalcular a rota da minha vida e eu vou deixar que o propósito de Deus seja soberano. Após Deus rejeitar Saul, o Senhor mandou Samuel ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus. Ele tomou um vaso de azeite e foi até Belém, na casa de Jessé. Nós encontramos o relato muito bonito em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Depois segue nos outros versículos como é que aconteceu. E foram se passando, né, por ele todos os filhos de Jessé. Mas o profeta olhava, não, não é esse, tem mais um, tem um outro. Não, não é esse. Ah, então deve ser esse aqui. Não, não é esse, não é esse. Aí chegou no momento onde ele pega e fala, né? Mas acabaram-se os filhos aí? Não tem mais filho? Ah, tem. Aí falou assim: tem o mais novo. Ele está lá cuidando das ovelhas. Irmãos, às vezes, o limite, né? Às vezes os limites em nossa vida, eles não são ampliados. Deus não está ampliando os nossos limites porque nós não somos fiéis no pouco. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. É necessário que a gente seja fiel nas pequenas coisas para que Deus amplie os nossos limites. Entenda que a sua vida você possa ter mais lugares de andar, quando eu falo espiritualmente, que você tenha ampliado a, a, o agir de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua vida, o usar da sua vida por Deus. Deus vai ampliar o seu espaço, a sua tenda, à medida da nossa fidelidade. Se eu não sou fiel no pouco, eu não serei fiel no muito. Se eu espero uma situação maravilhosa para Deus agir, não é assim. É no ordinário da vida que Deus vai fazer o extraordinário. O milagre, ele é extraordinário. Às vezes nós ficamos esperando milagres o tempo todo, irmãos. Quando você lê na Bíblia, são relatos de 100, 150 anos, aparece um milagre aqui, outro ali. Na maior parte do tempo, a nossa vida ela é ordinária.
E nessa vida ordinária acontecem eventos extraordinários. E eles deveriam ser suficientes para alimentar nossa fé e para nos manter firmes na presença do Senhor. Há momentos em que Deus disse para o profeta e falou assim: desde que eu livrei com mão forte o meu povo do Egito, eles teimam, eles me desobedecem. Ou seja, os atos extraordinários que Deus fez não fez com que eles mudassem o coração. Às vezes nós ficamos só esperando grandes milagres e Deus quer ver a gente tendo fé, não nos momentos dos grandes milagres, mas no ordinário dessa vida, no cuidar pacientemente das ovelhas, do estar escondido lá no pasto das ovelhas. Enquanto os outros podem estar aparecendo, eu estar ali oculto, anônimo, mas Deus quer fazer desse ordinário da nossa vida o palco para que efeitos e atos extraordinários do Senhor aconteçam. E na vida de Davi nós temos aquele momento que se tornou um ícone dele. Davi derrota o gigante de Golias de 3 metros, um homem com armadura, uma visão no horizonte daquele gigante, gerava temor em todo mundo. Mas Davi, ele fez com que a gente olhasse os problemas de outra forma. Ele, enquanto todo mundo via um gigante, via um terror, via um inimigo muito forte, via um problema quase intransponível, ele via um homem que obstruía o propósito de Deus. E se alguém obstrui o propósito de Deus, então a minha obrigação é ir lá e falar assim: não, não, você não pode atrapalhar o propósito do Senhor. Nesse ponto nós temos que ser inflexíveis. Qualquer ação que atrapalhe o propósito do Senhor, isso aqui deve ser tirado da minha vida, tem que começar na minha vida. Se eu tenho alguma coisa, se eu tenho algo na minha vida que está atrapalhando o propósito, eu tenho que ser extirpado, tem que ser arrancado, tem que ser morto, tem que ser eliminado da minha vida. Pensamentos, ideias, atitudes, lembranças, o que for. Davi, ele viu aquele gigante obstruindo o propósito do Senhor. Então, não é pelo meu tamanho, não é por minha força, não é pelo meu conhecimento. Eu simplesmente tenho que ir lá pela fé. E esse gigante vai ter que sair. E os gigantes caem. Os gigantes caem. Os gigantes serão derrotados. E outra coisa nós aprendemos com isso, que a Bíblia diz que são as raposinhas que destroem as vinhas, né? O homem que derrota gigante sucumbe a um passeio na varanda e olha uma mulher casada e intenta, né, deseja, nasce no olhar ali que vai para o coração, deseja, ou seja, o, o guerreiro que derrota gigantes com a raposinha que acabou derrubando ele. Nosso tópico 2 é Davi, um pecador arrependido. O pecado, irmão, ele nos afasta de Deus. E o perdão só é possível após o arrependimento e a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito Santo se entristece e afasta. E sem o Espírito Santo, não conseguimos viver como novas criaturas. A velha natureza adâmica, Adão, esse velho homem, ele volta e prevalece na vida de quem perde o temor de Deus. Nós até temos falado, ultimamente, explicado para as pessoas, pouco adianta nós falarmos de pecado para o pecador. O pecador, ele é um pecador, ele ainda não conheceu a Cristo. O pecado é normal na vida dele. Eu tenho que falar das boas novas. Eu anuncio as boas novas do Evangelho. E anunciei as boas novas do Evangelho, aquela semente vai cair no coração dele, vai brotar. E aí, ele entregando sua vida a Jesus, agora sim nós vamos falar. Agora o pecado ele começa a causar dor, incômodo. Agora o pecado na vida dele ele começa a ver a dimensão do pecado, o quanto esse pecado entristece Deus, o quanto esse pecado ele é horrível aos olhos de um Deus que é santo, santo, santo. Mas enquanto meus olhos não abriram, enquanto não foi revelado para mim a verdade em Cristo, que ele morreu por nossos pecados, que ele assumiu, ele pagou essa conta. Enquanto isso não acontece, eu falar do pecado do pecador
ele não vê ferida naquilo, ele não vê dor naquilo, ele não vê nojo naquilo. O nojo do pecado ele tem que estar nos olhos daquele que entregou sua vida, que Cristo encontrou, que o chamou. Então, quando a gente tem esse encontro com Deus, quando Deus nos encontra, nós temos esse momento entre nós e Deus, esse impacto, e Deus agora mostra a grandeza do amor dele para nós. Agora esse pecado começa a incomodar. Depois que a gente conhece Cristo, a gente nunca mais peca em paz. Não tem mais pecado, não tem jeito de pecar em paz, porque nós conhecemos o Senhor. Davi, já rei de Israel, ele viu Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados, tomando banho. E movido pelo desejo, cometeu adultério. Mas não foi só isso, ele assassinou o marido. Ele tentou enganar, ele criou toda uma artimanha para tentar enganar, fazer esse homem voltar, porque ela ficou grávida, ela engravidou, e Davi tentou encobrir o seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo de batalha para casa, para que ele pudesse ficar com a esposa e assim dizer que o filho era dele. Mas, mas diante da. Urias não quis, ele voltou para cá e disse: Mas enquanto meus soldados estão lá, eu não vou ficar tendo, tendo uma vida normal aqui. Eu tenho que ficar com os meus soldados lá. Então não deu certo o plano, e aí ele arquitetou um outro plano para a morte. Deixou que Urias fosse jogado no campo de batalha, que os seus companheiros retornassem, e assim ele teria uma morte certa no combate. Perceba que o pecado, quando a gente tenta encobri-lo, ele na verdade vai formando uma bola. Já viu aquela bola de neve? Vai rodando e vai aumentando, aumentando, aumentando. E vai formando aquela bola de neve, vai formando aquele novelo de sujeira. Você só cobrir aquilo ali, você só colocar para o lado, você só tentar esconder aquilo ali, ele vai ter que gerar uma mentira, tem que gerar outra mentira, que gera outra mentira, e isso não para mais. Isso é como um tumor que vai crescendo e metastasiando e vai espalhando, espalhando. Você tem que tentar resolver ali. Você tem que confessar. O pecado ele é confessado. Eu confesso ele, eu me arrependo. Aí eu me arrependo. Ele dói, cai na lama a ovelha e o porco, mas quem rola na lama é o porco, não a ovelha. A ovelha vai ter que lamentar pela sujeira que está, vai ter que passar pelo processo de limpeza, vai ter que passar pelo processo, pelo tratamento de limpar novamente. Pode ser dolorido muitas vezes, pode ser, pode causar muita dor e constrangimento muitas vezes, mas vai ter que passar pelo processo. Já o porco não, ele rola na lama porque é natural da lama, ele fica ali, para ele não causa dor. Então é normal isso aí para quem não vê o pecado com os olhos de Deus. Mas se nós olharmos o pecado com os olhos de Deus, ele vai causar dor em nós. E Davi, ele cometeu falhas. Ele deveria estar no campo de batalha. Ele ficou ocioso, descansando. Essa ociosidade na vida do cristão também é muito perigosa. Eu vou lá no culto, eu sou um assistidor de culto. Não, nós temos que prestar culto ao Senhor. Aquele momento que nós nos reunimos ali é como fosse reabastecer, como fosse no quartel-general, receber instruções, receber um alimento consistente e voltar para o campo de batalha que é a vida. A batalha é ali, é na vida. Então, o meu culto tem que ser diário, eu tenho que procurar ser útil na obra, eu tenho que procurar durante não só a leitura bíblica não pode ser só no culto de domingo, ela tem que ser todos os dias, ela tem que ter uma constância. Eu tenho que ter fome, eu tenho que alimentar esse desejo no meu coração pela palavra, porque se eu ficar ocioso, eu posso cometer os erros de Davi. Ociosidade me faz começar a olhar e às vezes desejar coisas dos outros, às vezes desprezar o que eu tenho, esquecer minha história, esquecer quanta coisa Deus já fez na minha vida, e isso é muito perigoso. Mas uma boa coisa é o arrependimento. Quando Davi foi afrontado pelo profeta Natã, você vai encontrar isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13. E disse Deus a Natã, realmente pequei, Davi, desculpa. E disse Davi a Natã, realmente pequei contra o Senhor. Está lá em 2 Samuel 12, 13. Ele arrepende. O rei mostrou consciência de que o pecado é um grave, tá? Afronta, uma grave afronta contra Deus.
Está lá no Salmo 51, versículo 14. Ele reconheceu que ele precisava ser purificado, lavado do seu pecado para ter um coração puro em espírito. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade da transgressão. Irmãos, o Senhor perdoa nossos pecados. O Senhor, nosso nome está no livro da vida, mas quando nós pecamos, há consequências que vão nos acompanhar pela vida inteira. Pode ser consequências da carne, pode ser consequências de uma nova consciência ao ver as coisas acontecendo do seu lado, e você ter sensibilidade de perceber que muito que está acontecendo ali poderia ter sido completamente diferente se você não tivesse passado por aquilo, mas agora está acontecendo, você não pode fazer absolutamente nada. Uma decisão sua provocou uma mudança na vida das pessoas que você ama, mudança no comportamento, mudança no caráter. Pode distanciar pessoas do testemunho de Deus, eles não conseguirem ver mais Deus com o testemunho correto das pessoas que deveriam mostrar esse amor de Deus para elas, ele não consegue ver. O nosso pecado ele tem um peso muito grande e tem uma consequência na vida. Ah, mas vamos falar assim, nós nunca vamos conseguir ficar sem pecar. Sim, nós não vamos conseguir. Há pecados que nós cometemos que afetam muito mais as pessoas próximas a nós do que nós mesmos. Nós vamos ficar com a consciência de olhar e saber que muito da atitude de pessoas que nós amamos foram provocadas por conta do nosso pecado. Davi acompanhou uma família desorganizada, desestruturada ao extremo. E quando a gente olha as coisas que aconteceram, a gente percebe que foi consequência do seu estilo de vida, do seu pecado, das suas falhas. Ele foi rápido em arrepender, sim, mas a consequência ficou. A consequência fica. Por isso que a luta nossa, né, diária deve ser para pedir ao Senhor, para nos dar sabedoria, discernimento e que nós possamos tentar, com toda a força que nós tivermos, correr do pecado, nos afastar daquilo que possa nos fazer tropeçar. Se aquilo tem aparência de ser ruim, nós nos afastarmos daquilo porque não é bom. As consequências, o perdão vem. Eu arrependo, honestamente, o perdão vem, mas consequências ficam. Há pecados que são cometidos que as consequências são das mais doídas na vida da pessoa. Então corre, aprenda com aqueles que já erraram e corre de cometer erros ordinários. Davi foi sincero e foi grato. Davi prometeu fazer algo para Deus depois de restaurado. E lá no Salmo 51, versículo 13, que seria ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. O pecado a gente não pode viver assim, às vezes acontece que comete pecado, a gente acha que ninguém está vendo e parece que o mato está cobrindo, né, as coisas. Nasceu mato em cima. Os antigos falam, nasceu mato em cima porque passou o tempo e cobriu aquilo ali. Não, o tempo não vai cobrir. As consequências daquilo ali vão ficar. E há pecados, como eu disse, que eles vão provocar feridas que vão ficar abertas até o dia que nós morremos. São feridas que ficarão abertas. São chagas que não vão se fechar. Nós temos esse caso em Provérbios. Provérbios, deixa eu ver aqui. Provérbios 6. É, não, não, Provérbios 6 não. Depois eu vou procurar aqui novamente, que rapidinho eu anotei aqui e me perdi aqui. Mas há pecados que eles vão provocar essas feridas amargas. Então, tome cuidado para que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus. E entenda que mesmo nós sermos chamados do propósito de Deus, isso não nos torna imunes ao pecado. Enquanto estamos aqui nessa terra, nessa vida, nós estamos sujeitos ao pecado. Estava falando sobre a gente não confessar o pecado e achar que a gente consegue ocultar ele. Assim que morreu Urias, né? E aí teve o luto, e passado o luto, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, 27, fala assim,
Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Deus fizera foi mal aos olhos do Senhor. O tempo passou, o caso foi deixando de lado, né? Vamos deixar isso quietinho, ninguém tá vendo isso aí. Parecia, como eu disse, parecia que a vegetação havia crescido sobre o caso, que tudo levaria a um final feliz. Urias estava morto, Batseba tornou-se a mulher de Davi, havia uma criança por nascer, e afinal, Davi era o rei. Quem poderia fazer algo contra ele? Então veio o grande porém da parte de Deus, né? Segundo Samuel, capítulo 11, 27, lá no finalzinho, na parte B. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aqui nós somos lembrados com toda a força de um Deus verdadeiro, vivo e santo, e que não tolera pecado não confessado. Em Provérbios 6 também lemos claramente sobre isso. Lá em Provérbios 6 fala assim: assim acontece com aquele que deita com mulher alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Aí lá na frente fala: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Provérbios capítulo 6, versículo 29, versículo 32 até o 33. Deus enviou um profeta Natan para falar com ele. Deu um exemplo de uma ovelha, um homem que pegou uma ovelha que não era dele. O rei, furioso, Davi fala: esse homem tem que ser punido. E o profeta fala: esse rei é o Senhor, que tomou uma ovelha que não era sua. Tu és o homem, como o profeta Natan fala para ele. Então, nós temos um grave problema em não confessar ao Senhor nossos pecados, em achar que o tempo vai apagar, que o tempo vai cobrir, que passado um tempo tudo vai se resolver, você vai se arrepender. Arrependo, você confessa ao Senhor seus pecados, confessa. Ele perdoa, perdoa. As consequências ficam. As consequências que nós fizemos ficam. Nós vamos carregar para o restante, algumas vamos carregar para o restante da vida. Umas são mais graves que outras, é lógico. O caso do adultério é essa. Ela é muito mais grave. Ela é grave. Deus há de perdoar, há de restaurar o relacionamento? Sim, pode ser que isso aconteça, a restauração do relacionamento, pode ser que a família restaure, mas as consequências, elas vão ficar feridas, vão ficar abertas para o resto da existência nossa aqui na Terra, daqueles que cometeram esse erro. Por isso, clame ao Senhor para ficar longe do que a gente chama dos pecados da carne, das falhas da carne, que elas trazem consequências dolorosas para a vida do homem e da mulher de Deus. Mas graças a Deus que Deus conhece nossa essência. Deus nos vê além das nossas quedas. Deus nos vê além dos nossos fracassos. E aquele que ele chamou, aquele que ele empenhou a palavra, aquele que ele buscou e abriu os olhos, arrependeu, ele levanta, caminha mais um passo e a vida vai prosseguindo. Deus conhecia aquele sujeito, Davi. Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos às mesmas falhas que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ao se arrepender sinceramente, Davi, eu, você, alcançou o perdão de Deus, que o conhece bem. Davi foi ungido rei de Israel ainda jovem e por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha para o coração enquanto nós estamos olhando a aparência externa. Isso é dito lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A nossa vida, ela não, a sequência dela não está oculta de Deus. Eu e você conseguimos ver lances muito próximos da nossa vida. Nossa a capacidade de ver é um presente e o que a gente chama de futuro muito próximo. E olha lá, porque mesmo assim isso não tem segurança nenhuma, mas a nossa mente ela é muito limitada para enxergar isso. Agora Deus não, Deus consegue ver muito mais além. Davi se submeteu a Deus.
Davi recebeu o testemunho de Deus e, por sua vez, fez a vontade de guardar o mandamento do Senhor. Ele foi rápido, rápido em se arrepender. E ele foi rápido em agir com a conformidade de Deus. E mesmo assim, consequências, como disse, consequências dolorosas ficaram acompanhando sua família. Davi nos ensina a assumir e confessar nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber perdão, ter paz interior e não perder a alegria da salvação. A sua história tá? Continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para Deus. Davi é um espelho para nós. Eu devo olhar a história de Davi e devo ver a minha vida. Um homem que estava lá, uma pessoa que às vezes era um improvável, e Deus foi lá e buscou ele para o seu propósito. Nós também éramos improváveis, Deus foi lá e nos buscou para o seu propósito. Ele foi um homem que na sua trajetória ele cometeu falhas e se arrependeu com sinceridade. Na nossa trajetória cometemos falhas e devemos nos arrepender com sinceridade. E Deus se voltou para Davi com amor, e Deus se volta para nós com amor, e Deus levantou Davi, Deus levanta cada um de nós. Deus fez Davi continuar no seu processo, Deus permite que a gente continue nosso processo. Davi teve consequências das suas decisões, não é castigo de Deus não, tá? Não é castigo de Deus, são consequências das suas decisões. Nós teremos consequências das nossas decisões. Mas apesar das consequências, Deus estava com Davi até o fim. Mas apesar das consequências, Deus está conosco até o fim. Que Deus abençoe e nos guarde, que nós possamos aprender muito com essa lição da vida de Davi.